Pessoal, boa tarde. Vou começar agradecendo. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Eu sou o Gedielson. Vocês podem me chamar de Jedi, porque eu sei que não é fácil, tá? Nós temos a difícil missão de vir falar de Microsoft no evento Open Source. Não é fácil. Não é fácil. Tá ficando mais fácil, tá? A Microsoft mudou radicalmente alguns pontos de vista dela nos últimos 2 anos, 3 anos aí. O objetivo é mostrar por que ela mudou o ponto de vista dela e explicar mais ou menos o que realmente mudou e se ficou tão legal como o pessoal está dizendo que ficou ou não. Tá, então só para explicar aí um pouquinho quem sou eu. Sou desenvolvedor .NET há aproximadamente 3 anos e me considero um aprendiz de JavaScript porque eu uso JavaScript faz 3 anos, mas cada vez que eu mexo em JavaScript eu descubro que eu sei menos de JavaScript. Cada vez que você pensa que você está ficando bom num framework JavaScript, a galera já está soltando outro e você já descobre que você não sabe mais nada. Então eu digo que eu sou um aprendiz de JavaScript, tá? Sou do curso de análise de sistemas da UP, colega do Marcelo, e passei alguns anos aí no curso de matemática industrial da Universidade Federal do Paraná. Comecei a programar em Pascal com o pessoal lá do Castilho e vi aqui o Ramiro falando sobre isso. Eu sei bem como é que funcionam as coisas lá no BCC. Bem legal. Beleza? Vamos lá, moçada. Eu quero que vocês não respondam, quero que vocês pensem na cabeça de vocês o que vem na sua mente quando a pessoa pensa, ou fala ou diz qualquer coisa relacionada a Microsoft ou Windows. Vírus, dinheiro. Excel. Boa, o que mais? Eu concordo, Excel é muito bom. O que mais? Paciência. Eu penso nisso. E meu amigo César ali, que está sempre perto de mim na faculdade, sabe exatamente por quê, né, César? É uma configuraçãozinha que eu mexi no meu computador, ele nunca mais parou da tela azul. Uma desgraça. Coisas de você usar versões mais de desenvolvedor, né? Você acaba que se você quebrar o jeitinho bonitinho que a Microsoft deixou para você ali, a probabilidade de quebrar o software inteiro é bem grande. Mas mantiveram o fundo azul por tradição. Mantiveram, mas tem algumas versões que estão saindo com fundo verde. Eu não tive a sorte de pegar esse ainda, mas reza a lenda que existe uma versão que sai com fundo verde. Enfim, pode passar, Marcelo, por favor. Então eu vou começar a desmistificar as coisas. A Microsoft, ela resolveu dizer que ela ama o Linux. E a Microsoft resolveu dizer que ela ama o Open Source. Por quê? Porque não tem como você jogar contra. Sendo curto e grosso, não tem como você jogar contra. Não tem. É impossível. Então se eu não posso com eles, junte-se a eles. Certo? E a Microsoft nos últimos anos ela tem passado a distribuir muito serviço de IaaS usando Linux, muito serviço de PaaS que por baixo está usando Linux, e está distribuindo muito software construído em cima de Linux também por meio da Azure. Então não faz sentido para ela vender e fazer dinheiro em cima da plataforma Linux e não suportar a plataforma Linux. Então, vamos amar o Linux, vamos amar o Open Source. O segundo motivo é uma relação muito óbvia e tão antiga quanto 1 mais 1 igual a 2. Que é, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Não tem como você lutar contra a comunidade Open Source, porque tem muito mais gente na comunidade Open Source do que nos laboratórios da Microsoft. Pode ser que a Microsoft tenha dentro dos laboratórios dela alguns dos melhores programadores do mundo. Pode ser, essa probabilidade é real. Você olha o trabalho dos caras e vê que os caras são bons. Só que o tamanho, comparado com a comunidade Open Source em nível mundial, é muito relevante. Então, a Microsoft passou muito tempo. Se a gente for pensar na história do .NET, são quase 15 anos desenvolvendo coisas e a comunidade Open Source sempre esteve um passo à frente. Essa é a verdade. Sempre esteve um passo à frente. Então, vamos abraçar a comunidade Open Source. Pode ser que com a comunidade Open Source a gente consiga entregar um produto melhor para o nosso consumidor. Porque o lema permanece o mesmo, vamos fazer dinheiro. Microsoft não é uma empresa hipócrita, ela está lá para dar lucro. E ela vai ajudar os clientes dela a ter lucro. Seja com Excel, que é uma mão na roda, todo mundo ama Excel, ou seja com ferramentas de desenvolvimento, que daí é o que as pessoas, tipo eu, que trabalham com .NET, começam a ficar felizes. Beleza? Muito bem, uma pequena volta no tempo aqui. O .NET foi lançado em 2002, e aqui eu abro um parênteses e digo saudade do XP, porque eu perdi muito tempo
jogando jogos feitos com a primeira versão do .NET. Diga-se de passagem, Age of Empires, Rainbow Six e mais um monte de outros jogos que rodavam em cima do XP e daquela bibliotecazinha safada de C++ que eles distribuíam junto, né? Ele é baseado num negócio chamado CLR, tá? Common Language Runtime. O que é a CLR? A CLR é uma máquina virtual, em termos bem grossos, assim. No modo rústico de se dizer, a CLR é uma máquina virtual. Trabalha muito parecido com a JVM. Muito parecido. Tá? Todo o código que você desenvolve em C#, em VB, em F#, qualquer linguagem que esteja dentro do universo do .NET, é convertida para Intermediate Language, que é uma linguagem que o CLR entende. E rodando em cima da IL tem um compilador just-in-time que no momento que você inicia a sua aplicação, converte a IL para a linguagem de máquina. E aí a paradinha começa a funcionar. Aí é binário. Tá? A grosso modo é assim que o .NET funciona desde sempre. Uma maquininha virtual, uma linguagem exclusiva dela, vários transpiladores de diversas linguagens de programação convertendo tudo para IL. No final das contas, um compilador just-in-time transformando isso tudo em linguagem de máquina e rodando. Numa plataforma um pouco mais abaixo do que a JVM, até onde eu sei. Por isso, às vezes, acaba sendo mais rápido que o Java. Felizmente, o povo do Java acaba sempre ganhando fama de ser lento, mas a JVM não ajuda de vez em quando. Não ajuda. A gente sabe que é muito por conta disso. Vamos pra frente. Algumas das linguagens que são suportadas desde sempre, ou desde um tempo razoável pelo .NET. O VB.NET, esse monstro aqui, que dá até medo só de pensar nele. O C#, que a gente ama de paixão. O F#, que é a linguagem funcional da Microsoft, programação funcional. O C++, numa versão modificada, que é o Visual C++, não é o clássico. E o Python. Desde 2009 a Microsoft dá suporte para o Python. Tem o IronPython, que tá o Ramiro veio perguntar para mim aqui se eu sabia mexer e tal. Já rodei ali, tem um Django rodando na máquina. E se eu não estiver enganado, ele consegue compilar alguns programas nativos de Python em cima da CLR também. Tá? Tem o suporte. Não sei se vale a pena você abrir o Visual Studio para fazer um Hello World em Python, mas tem suporte. Vamos instalar a Rose lá. Legal, a gente podia tentar. Tá? O que foi que mudou desde então? Pergunta, vocês conhecem esse cara aqui? Conhece esse cara aqui? O nome desse sujeito aqui é Steve Ballmer. Ele é amigão do peito do Bill Gates, desde que o Bill Gates era calouro de Harvard ainda. Tá? Ele foi presidente da Microsoft entre 98 e 2014. Ele lançou algumas coisas muito legais, como o Windows XP, que comparando com o 98 ou Deus me livre ME, aquele que não deve ser nomeado, é muito bom. Mas ele lançou umas desgraças, como o Windows Vista, aquelas coisas que você não quer usar nem forçado. Tá? E o Steve Ballmer, ele tinha uma visão mais Microsoft da vida. Assim. Era aquele cara, vamos fazer dinheiro, vamos fazer a coisa ficar fácil. Eu quero que você entregue para o desenvolvedor um programa pronto para o desenvolvedor apertar um clique e a parada sair pronta. Eu quero que o código saia praticamente pronto, não importa o que está acontecendo por baixo do código, tem que sair pronto para ser rápido, para dar dinheiro. Essa era a filosofia do cara. O que começou a mudar? A Microsoft começou a perder mercado, porque a partir de 2007, mais ou menos, a Apple entrou arrebentando no mercado, ela melhorou, evoluiu bastante e a comunidade open source sempre esteve presente. A Microsoft começou a perder espaço, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de software. Começou a perder espaço, porque começou a não valer a pena você, começou a ficar muito caro você desenvolver para a Microsoft. Até que surgiu um negocinho chamado Azure. Tá. O Azure é a plataforma de serviços, é o concorrente da AWS, da Microsoft. Tá? Serviços em nuvem. E a Azure, ela renasceu a Microsoft, basicamente. O impacto que a Azure teve do ponto de vista financeiro para a Microsoft foi incrível. Incrível. Fez a Microsoft mudar como empresa, como cultura, como tudo. E quem que era o responsável pela Azure? Esse carinha aqui. Conhecem ele? Satya alguma coisa. É um nome difícil de falar. Eu respeito ele porque o nome dele também é difícil de falar. Meu nome é difícil de falar.
eu sei o que ele sofre. Esse indiano aqui mudou a história da Microsoft. Mudou, da água pro vinho. Quando vocês ouvirem alguém dizer que os indianos vão mudar a história da ciência da computação daqui pra frente, podem começar a acreditar, porque os caras são foda. Desculpa, os caras são foda. Esse cara que mudou a cultura da Microsoft como empresa. Ele era o dono do Azure. Basicamente, tudo que dizia respeito a Azure estava debaixo da orientação dele. E a Azure se tornou o que se tornou porque esse cara aqui tinha uma visão um pouquinho diferente da visão tradicional da Microsoft. Tá? E em 2014 ele assumiu a direção da empresa. Tá? Só que antes de 2014 ainda, ele já estava com o time do .NET preparando essa mudança. Ele já tinha conseguido convencer o conselho administrativo da Microsoft que precisava mudar. Então eles começaram antes de 2014. Todo o processo aqueceu em 2014, o processo ganhou muita força em 2015 e o processo foi liberado para produção em 2016. E aí a gente chegou no .NET Core, que é o que eu vou explicar para vocês. Qual que é a ideia por trás? Primeiro de tudo, inovação. E aqui eu vou puxar o saco de novo da comunidade open source, porque não existe ninguém mais inovador do que a comunidade open source do mercado de TI. Não existe ninguém mais inovador do que o mercado de TI, especificamente open source. E já que nós queremos trabalhar com inovação, vamos se abrir para as pessoas que são inovadoras de verdade e vamos nos tornar open source, certo? E vamos nos tornar multiplataforma. Então o .NET Core foi pensado para funcionar dentro do core do Windows, bonitinho, rodando nativamente, como sempre rodou, mas ele também foi pensado para rodar no Linux, para rodar no Mac, para rodar na Amazon, para rodar na Google, para rodar em qualquer lugar que tivesse rodar. Cross-platform, cross-OS, totalmente aberto. Desenvolva com o .NET do jeito que você quiser desenvolver, mas desenvolva com o .NET. Essa é a visão. Pode passar? Tá? Como funciona o .NET Core hoje? E aqui as coisas ficam um pouquinho difíceis de explicar, tá? Existem dois .NET Core. Existe o .NET Core Full Framework, que a gente chama, e existe o .NET Core Core, tá? Ou .NET Core, simplesmente. O Full Framework, ele roda nas plataformas acima da versão 4.6 do .NET, tá? Ele dá suporte a tudo que já existia de .NET antes. Hoje, a grande preocupação de quem vai migrar uma aplicação .NET da versão tradicional para a versão Core é assim, tá, e as bibliotecas que eu já fiz, e o código que eu já fiz, que eu quero reaproveitar, eu vou perder, não vou perder, como é que fica? Você pode reaproveitar tudo que você já fez na sua vida usando o .NET Core Full Framework. Vai funcionar, totalmente compatível com as versões anteriores do .NET. Tá? E você tem o .NET Core, que esse sim é cross-platform, esse sim roda em qualquer ambiente, tá? Só que, como ele é um software que ainda é razoavelmente novo, um ambiente razoavelmente novo, a versão de produção dele saiu em maio, gente. Muito pouco tempo. Nem todo mundo portou ainda. Então a grande maioria das bibliotecas não vão estar disponíveis. Um caso clássico meu, eu estava desenvolvendo um sistema, fazendo ele rodar dentro de Docker, em .NET Core, e eu precisava de PDF. Não existem bibliotecas de PDF ainda para rodar no Core em Linux. Elas estão a caminho. Se eu abro o GitHub dos caras, os caras estão trabalhando, mas ainda não saiu. Então essa é a diferença basicamente, tá? Full Framework ou Core. Tá ok? WPF. Eu sou meio contra ele estar nesse slide, mas como não foi eu quem fiz, paciência. O WPF é o antigo serviço de RESTful da Microsoft, mas ele está caindo em desuso por causa do ASP.NET MVC e a Web API. Enfim, Windows Forms, ASP.NET Core, o ASP.NET 4 e 5, na verdade, os clássicos, o ASP.NET 5, que é a nova versão, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, e Universal Windows Apps, que são aplicativos que rodam no desktop e são cross-platform também, rodam no Mac, rodam no Windows, rodam no Linux, tá ok? Reparem que existe uma divisão aqui e foi feita meio de propósito, tá? Suportando tudo isso, Runtime Components, tá? Os compilers, o compilador mais poderoso do .NET é o Roslyn, foi desenvolvido pela Microsoft, ele é muito bom, principalmente porque ele tem facilidades muito grandes para você olhar o que está acontecendo na hora da compilação da IL. Você consegue criar analisadores de código muito poderosos de otimizar a forma como você está codificando. E
Suportando tudo isso, o NuGet, que é a central de bibliotecas da Microsoft, por assim dizer, é o nosso Maven. Eu não sei, eu confesso que eu não sou tão familiarizado com Python, sou mais familiarizado com Java. Eu sei que no Java existe o Maven, que é o repositório de código do mundo. O NuGet está para o Maven, por assim dizer. A gente tem o Python Package Index. Ah, legal. Legal. Então, a ideia é mais ou menos a mesma, distribuir pacotes para todo mundo, tá? Então, seguinte, implementação .NET, ela foi pensada para ser modular e pequena. Por quê? Porque antes, quando você ia criar um programa no .NET, a primeira biblioteca que você importava para o seu programa era a biblioteca System, uma biblioteca do C# propriamente dita. Só que a biblioteca System do .NET era uma biblioteca muito grande. E o que acabava acontecendo? Você ia desenvolver uma aplicação para Windows Forms, desktop. Você carregava o .NET inteiro. Não tinha dado problema porque geralmente o .NET roda nativo no Windows, então já ia estar instalado, beleza, não tinha problema. Quando você ia para a web, você precisava começar a subir a biblioteca inteira. Então os pacotes de deploy eram pacotes gigantescos. Por quê? Porque você estava carregando coisas que você não precisava carregar para fazer esse deploy. Então eles mudaram essa visão, vamos fazer pequeno. Hoje, quando você olha para as bibliotecas de web principalmente, são bibliotecas minúsculas, para fazer coisas bem específicas. É tudo muito bem modulado, tudo muito granulado, para que você só use aquilo que você realmente precise usar para desenvolver. Você não saia construindo jamantas para resolver coisas que você resolve com carrinho de mão. Coisas pequenas, tá? .NET Core é open source. Ele é open source, está disponível no GitHub, pode ver ele. Depois eu vou distribuir, passar para vocês o link do GitHub. Suporta vários modelos de aplicativos, tá? E ele é a opção de desenvolver da Microsoft pelos próximos 10 anos. A gente fala em suporte vários modelos de apps, eu também quero chamar atenção para um negócio chamado Xamarin. Vocês já ouviram falar? Xamarin. Xamarin. Ah, sim. Tá. O Xamarin, ele era uma biblioteca de desenvolvimento de código C# que compilava código nativo para Android e para iOS. E em março a Microsoft comprou a Xamarin. E a Xamarin vai ser integrada ao core do .NET Core também. Então, imagine você desenvolver uma biblioteca que possa ser reaproveitada no seu aplicativo web, no seu aplicativo desktop, no seu aplicativo mobile. Vamos pegar soluções empresariais, por exemplo, que é o que eu tenho mais familiaridade. Pega o sistema que eu estou desenvolvendo agora, o sistema de manutenção. O mesmo código que é realizado na aplicação web pode ser realizado no mobile. Só que no mobile, eventualmente, o cara vai estar offline. Então, suponha que eu tenho que criar uma ordem de serviço na web. Beleza, vai funcionar, eu estou na web. Se eu precisar criar uma ordem de serviço no celular, pode ser que eu esteja dentro de um prédio, dentro, por exemplo, do posto do elevador do cara, não pega 3G lá. O cara vai estar offline. E ele precisa criar essa ordem de serviço. Mas como que eu crio uma ordem de serviço? Onde é que está o código de criação da ordem de serviço? Está no meu módulo do meu core, no meu domínio da minha aplicação. Hoje, para desenvolver uma aplicação web, a gente precisa duplicar esse código. A gente precisa ter essa biblioteca na aplicação web, a gente precisa ter essa biblioteca no mobile. É assim, mesmo que você desenvolva em Java, Android nativo, é assim que funciona. A ideia do .NET Core é que você não precisa mais fazer isso. Que a biblioteca que você usar para modelar o domínio do seu processo para a web, seja reutilizada no seu mobile com o Xamarin. E seja exportada para qualquer modelo de mobile que você quiser. Se você quiser colocar em Android, se você quiser colocar iOS, se você quiser colocar Microsoft, Windows Phone, por que não? Que você possa usar isso, tá? Pode passar, Marcelo, por favor. Tá? E a Microsoft, ela quis ser um pouquinho cool, assim, ela falou, vou parar de deixar interfaces gráficas para todo mundo, eu vou criar uma CLI também. E ela criou a CLI do .NET Core. Super tranquila de usar, bem legal de trabalhar, eu prefiro, já estou usando muito mais CLI do que o Visual Studio por motivos de é muito mais leve trabalhar com a CLI. Muito mais fácil de trabalhar com a CLI. Ela permite que você crie aplicações .NET Core, que você rode, que você faça deploy, que você faça o que você tiver que fazer via CLI. Isso foi uma iniciativa bem legal da Microsoft, na minha opinião, porque em determinados momentos da sua vida, abrir o Visual Studio já é um parto. Porque ele é grande, ele é pesado. Então, às vezes, você precisa só compilar o teu projeto está pronto, você precisa compilar, está lá, integração contínua.
lá no teu servidor você precisa rodar a aplicação só para fazer o teste, aí você precisa abrir o Visual Studio para executar o teste, é grande, cara, é pesado. Não, faz aqui, ó, .NET CLI, bem legal, foi uma tacada certeira, na minha opinião, da Microsoft, porque facilita muito o trabalho do desenvolvedor. Tá, isso foi uma coisa bem boa. Tá? O Entity Framework Core, o Entity Framework é o ARM da Microsoft, tá? Ele foi desenvolvido para trabalhar primeiro com SQL Server, depois foi portado para um monte de outras distribuições de banco de dados aí. E ele também foi portado para ter para ter compatibilidade com o Core, e ele se tornou uma biblioteca muito mais leve nesse meio período, muito porque ele também não precisava carregar um monte de coisa do .NET que tinha que se carregar. Todos os problemas que eu já expliquei para vocês mais cedo. Tá? Ele é uma evolução do 6. alguma coisa, do Entity Framework, muito mais leve. Ele dá suporte a fontes de dados relacionais ou não relacionais. Então, se você hoje, do jeito que está agora, versão 1.1 do Entity Framework, você pode desenvolver para SQL Server, para Postgres, SQLite, mas se você não quiser trabalhar com banco de dados relacional, você pode trabalhar com MongoDB, com Cassandra, com Redis, com o que você quiser. Vai funcionar. Tá? E ele suporta nuvem, dispositivos UWP, que são os Universal Windows Portable e Applications, na verdade. Tá? E se você quiser usar ele num cenário .NET tradicional, lá naquele cenário do Full Framework que eu expliquei para vocês, dá para usar também, vai funcionar. Tá? Então, só para a gente repassar tudo isso que eu falei, como funciona o desenvolvimento do .NET hoje. Você compila o seu código, você escreve o seu código, você usa as bibliotecas modulares do NuGet ou as que você desenvolveu e tem na sua máquina, whatever. Tá? Roslyn compila isso, gera IL, que é a linguagem que a VM do .NET Core entende. Se você estiver trabalhando com ASP.NET, esse código é compilado no Ryu, que é o compilador just-in-time, tá? E ele é distribuído, todo esse código aqui, o Core CLR, tudo é distribuído junto com a sua aplicação. Acho que está bem pequena essa fonte aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito o que está escrito aqui. Está bem pequeno, né? Desculpa, gente. Prometo que eu vou melhorar daqui para frente. Mas enfim, tá? Quando você está desenvolvendo para a web, todas as bibliotecas que você precisar para sua aplicação rodar vão ser distribuídas junto. Por quê? Porque o .NET Core ele tem um servidorzinho especial dele lá, que é o Kestrel, que depois eu vou mostrar para vocês como funciona. E aí ele precisa que isso aqui vá junto. Tá? Se você vai desenvolver uma aplicação nativa, que vai rodar num desktop da vida, o .NET Core fica instalado na máquina e daí você pode distribuir só o exe ou a DLL, ou seja lá o que você precisar entregar. Tá? A pergunta, é rápido? É, pra caramba. Em alguns cenários bem definidos. Tá? Esse benchmarking aqui ele foi feito com o Node. Tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no repositório do GitHub, sugiro muito, é bem legal esse repositório de benchmarking. Para alguns cenários bem específicos, o .NET Core bateu com folga algumas das linguagens alguns dos frameworks mais rápidos que a gente tem no mercado. Tá? Comparação que eu escolhi foi a com o Node, porque o Node é uma ferramenta rápida pra caramba, na minha opinião. Muito rápido, tá? E neste ambiente, com essa configuração do servidor aqui, foram 313 mil requisições por segundo que ele suportou contra 106 do Node. Muita diferença. Provavelmente, depois vocês vão poder olhar isso aqui, a aplicação estava num ambiente bem específico. Mas, gente, até 2 anos atrás, você imaginar que o servidor .NET fosse capaz de superar um Node da vida era uma coisa inadmissível. Você não ia acreditar jamais que o .NET ia vencer o Node, porque o Node é muito rápido. Muito rápido. Não pode passar. Tá? Editores e IDEs que hoje suportam o .NET Core que você pode usar. O Visual Studio, obviamente, é a ideia da Microsoft, é uma ideia muito poderosa, eu gosto muito de trabalhar com o Visual Studio. Principalmente eu uso ela turbinada com uma extensão chamada ReSharper, que é desenvolvida pela JetBrains, e aí a parada fica muito rápida, o teu código rende demais, entendeu? Então eu sou fã do Visual Studio, o problema dele é que ele é pesado, você precisa ter uma máquina boa para trabalhar com ele, tá? A JetBrains está desenvolvendo uma IDE para .NET, para trabalhar tanto com .NET Core quanto com .NET clássico, é a Rider, tá? Ela está numa versão beta
Mas você já pode baixar o código do Rider para ir testando, e eu sugiro que vocês testem, porque é legal você ter uma ideia a mais no mercado para brincar. Vocês já tiveram... Bom, a galera do Python, eles costumam... A ideia mais famosa do Python é desenvolvida pela JetBrains. Não espero nada diferente do que já é feito no Python, ou com PHP Storm, ou com o próprio IntelliJ, é uma ideia muito legal. O Android Studio é feito em cima do mesmo core, tá? Então eu sugiro muito que vocês testem o projeto Rider se tiverem interesse de testar o .NET Core, porque vale a pena. Mas ele é beta, vai quebrar porque está em beta, mas vale a pena testar. Visual Studio Code, tá? Ele é um concorrente do Atom e do Sublime. O código dele é open source, está no GitHub, vocês podem olhar o código. Se você quiser compilar esse código e fazer a sua ideia, você pode fazer, não tem problema, pode usar. O binário que eles distribuem não é tão open source assim. Ele está debaixo de uma licença Microsoft. Então eles podem pegar dados do seu computador, de telemetria e afins, para ver como a aplicação está se comportando, para melhorar o desenvolvimento dela. Está lá no disclaimer da licença deles. Mas o código fonte é aberto. Se quiser compilar ele, alterar o project.json dele para matar todas as questões de telemetria da Microsoft, você pode fazer e usar, e é um editor de texto bem legal até. O Atom é o queridinho da galera do JavaScript, dos frameworks mais novos, assim, é o que está bombando. E o Sublime, clássico Sublime, todo mundo ama o Sublime, certo? O que é open source hoje de verdade no .NET Core? É o Core, propriamente dito. O Full Framework ainda não é, porque tem coisas antigas aqui que não vão ser liberadas e vai ficar fechado mesmo. Daqui para frente a gente entra no mundo open source, tá? Os Runtime Components são open source. Os compilers, especialmente a Roslyn, são open source. Então se você quiser criar, por exemplo, um Code Analyzer em cima do Roslyn, você pode abrir o código e ver como ela se comporta e trabalhar em cima disso para criar um analisador de código. Tem um projeto desenvolvido por uma empresa brasileira, uma galera de uma empresa brasileira chamada Lambda 3, que criou uma extensão para o Visual Studio chamado Code Cracker, que é um analisador de código que ele quer ser concorrente do ReSharper. Muito promissor, na minha opinião. Muito promissor. E é um código brasileiro, gente. Vale muito a pena ver, tá? Code Cracker é o nome da extensão. E todas as librarias que dão todas as libraries que dão suporte ao .NET Core já são open source também, beleza? Pessoal, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida até aqui, ou vocês querem que eu pare de falar e mostre o código para vocês? O que vocês querem da vida? Uma dúvida Filosófica. Eles estão criando uma comunidade open source que vai ajudar a desenvolver isso tudo aí. Estão fazendo isso. Já tem, já existe. Não vai ter como competir. Não, já existe. O pessoal do... Como que eu posso explicar isso em palavras curtas? O pessoal que desenvolve pro ASP.NET Core dentro da Microsoft, eles vivem em função do open source já. Tem bastante gente trabalhando nisso. Inclusive, essa semana eu tive contato com eles. E essa é a parte que eu acho bacana do open source. Existe um recurso no .NET Core, no ASP.NET Core, chamado Tag Helpers, que é uma forma de você estender tags HTML para customizar um pouquinho do seu trabalho, enfim. E eu queria fazer um Tag Helper que me ajudasse a montar um modal do Bootstrap para minha aplicação. Porque criar um modal do Bootstrap é fácil, mas é trabalhoso. São várias divs ali que você precisa alinhar, tem as classes certas. É um pouquinho trabalhoso se você precisar fazer muitas vezes dentro da mesma aplicação. Eu falei, então eu vou criar um Tag Helper. E eu estava tendo problemas para fazer meu Tag Helper. Aí eu abri uma thread no GitHub, no repositório do ASP.NET, e eu fui atendido por eles direto. O próprio pessoal da Microsoft me ajudou a montar os meus helpers. Sabe que licença que está hoje? Qual licença que eles estão usando? Cara, não sei de cabeça agora. Não sei de cabeça. É a Apache V2. Se eu não estiver enganado, é Apache V2. Mas eu não lembro. Se eu te falar qualquer coisa, eu posso mentir. Mas sim, o time da Microsoft... Tem gente fora da Microsoft que já abraçou a causa. Sim. A Microsoft, inclusive, ela não só tem trabalhado nos produtos dela, ela tem trabalhado nos produtos dos outros também, tá? Por exemplo, o TypeScript. O TypeScript é um superset do JavaScript. O objetivo do TypeScript é ser uma ferramenta para desenvolvedores, tá? Ele é JavaScript tipado, basicamente.
Então você tem o compilador TypeScript, você desenvolve o seu código em TypeScript e se teu código tiver um parâmetro errado, com uma tipagem incorreta, simplesmente não compila. JavaScript tipado, tá? E o TypeScript ele foi usado como core do Angular 2, tá? A Google ela pede para que quando você vai desenvolver Angular 2, você dê preferência ao TypeScript por ele ser tipado. Lógico, você pode fazer em JavaScript puro, você pode fazer em Dart, mas eles dão uma certa preferência ao TypeScript, tá? E durante todo o processo de desenvolvimento do Angular 2, que inclusive saiu a versão de produção agora um mês atrás, eu acho, a Microsoft esteve trabalhando junto com a Google. Abraçou um framework open source que é o Angular 2, trabalhou em conjunto com eles o processo inteiro e não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Por isso eu digo, aquele indiano, e quando a gente fala que o indiano vai mudar o mundo, ele é uma mudança cultural mesmo dentro da Microsoft. Há 5 anos atrás você não ia imaginar os engenheiros da Microsoft fazendo isso, nada. Por nada na vida. E hoje a gente tem isso. Beleza? Mais alguma coisa? Dúvidas? Bastante informação, né? Em quanto tempo que eu ainda estou, Marcelo? Então tá. Gente, a gente está meio apertado aqui por causa do cabo. Mas eu vou tentar explicar para vocês. Eu quero começar pedindo desculpas, porque assim, eu não sou um usuário Linux no meu dia a dia, tá? Eu usava bastante Linux na época que eu estava na Federal. Aí quando eu comecei a trabalhar com .NET, eu voltei a usar Windows todo dia e faz quase 3 anos. Não, faz 3 anos já que eu tô nessa brincadeira. Então eu vou ter um pouquinho de dificuldade aqui para usar o terminal, qualquer coisa vocês vão me ajudando aí, beleza? Então é o seguinte, deixa eu ver se eu tô com o cara aqui criado, não tô com o cara criado, vamos começar de uma forma clássica para dar sorte. Vocês sabem que existe uma maldição no mundo da TI, se você não fizer um Hello World, você é amaldiçoado pelo resto da sua vida. Então vamos fazer o Hello World, tá? Então, usando a CLI, se você estiver disposto a estudar, o helper dela é bem legal, bem completo, tá? Vamos criar aqui um .NET new e ele criou um projeto, tá? Se você der uma olhada no diretório, a gente tem o program.cs criado ali, que é uma simples classezinha C# e o project.json. Aquele arquivo project.json é o projeto propriamente dito, tá? Eu tenho uma má notícia para vocês, o project.json da forma como está hoje vai morrer, tá? A Microsoft demorou tempo demais para perceber que eles iam ter problemas para fazer plugar isso no MS Build, e aí ele vai mudar um pouquinho, ele vai ficar muito mais como uma listagem de bibliotecas que você precisa importar do que como um arquivo de projeto propriamente dito. Mas nessa versão atual do .NET Core, isso aqui, o arquivo project.json é o arquivo de projeto, tá? De vez em quando dá um Ctrl L para limpar a tela. Ah, claro. A galera não vê onde tá. Claro. Então, ó. Eu vou executar com o Code, tá? O Visual Studio Code, o editor da Microsoft. É que a VM é ruim, tá? Não é o editor, gente. Eu tô numa VM que ela não tem nem o mínimo necessário para rodar com o Ubuntu. Tá, então esse aqui é uma versão do project.json, tá? Ele é bem parecido com o arquivo de projeto do NPM. Não sei se alguém já teve algum contato com o NPM. Isso aqui, esse cara é muito parecido com o arquivo de projeto do NPM, tá? A parte importante, inclusive é isso aqui, na maioria das vezes, que dá a diferença para um projeto que é .NET Core Full Framework, tá? Ali, na importação dos frameworks, a gente está pegando só o NET Core app 1.0. Se eu fosse fazer Full Framework, ia ser NET 452. E aí ele já ia começar a funcionar, tá? Ia ser .NET Core do mesmo jeito, mas rodando em cima do Full Framework. A diferença é basicamente essa, tá? Vejam que ele está apontando alguns erros aqui. Ele já criou esse Hello World para mim, meio que por inércia, tá? Ele ainda está rodando com alguns erros. Por quê? Porque nesse momento da vida a gente não importou nenhuma biblioteca no nosso projeto ainda.
Então o próximo passo é rodar um .NET Restore. E aí ele vai baixar todas as bibliotecas que precisam ser baixadas para o seu projeto funcionar. Mais uma vez me perdoem, a minha VM é bem fraquinha. Uma VM que eu gostaria que fosse melhor. Dá uma certa agonia às vezes, porque não roda. Aí. E por fim, .NET Run. Ele vai compilar o código. E pronto. Printou o nosso Hello World na tela. Simples assim, gente. .NET New, seu Hello World está pronto. Tá? Ah, mas complicado, né? Complicado. Você não vai desenvolver coisas simples assim para sempre. Não. Então vamos fazer um projeto web. Vamos criar uma aplicação para fazer To-Do App. Um gerenciador de tarefas, tá? Eu vou usar um sujeito chamado Yeoman. Vocês conhecem ele? Já tiveram contato com o Yeoman? O Yeoman, ele é um gerador de código, um gerador de projetos, um criador de projetos para web, tá? Não foi feito para o .NET, ele foi feito para outros frameworks, Angular da vida, React, esses caras. Mas aí o pessoal estendeu e criou uma versão para o .NET. Quando você usa o Yeoman para .NET, você pode criar projetos web, class libraries, bibliotecas de teste. Você pode criar com C#, você pode criar com F#, e você pode criar com autenticação ou sem autenticação. Essas são as versões hoje de projeto que o Yeoman te oferece. Se você quisesse, você poderia criar esse projeto com o .NET New, só que aí obviamente o trabalho ia ser muito maior, a gente está sem tempo aqui, então a gente vai de Yeoman, tá? A nossa aplicação vai ser uma web application, sem autorização em C#, beleza? Usar o Bootstrap. Já vai ser To-Do app. Para gerenciador de pacote default do ASP.NET Core, ele usa o Bower, tá? Você pode trabalhar com NPM se você quiser, mas o default é o Bower, certo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na estrutura desse código. E enquanto a gente vai fazendo isso, já vamos fazer o restore dele. Então, como que é a estrutura de um aplicativo .NET para web? Ele é muito parecido com o MVC do .NET, tá? A galera que estava na faculdade com a gente teve um pouquinho mais de contato faz pouco tempo. Qualquer dúvida vocês podem pedir para mim, tá? Ele é baseado num paradigma com actions, parecido com o Spring da vida. Não sei como é o Django, posso falar um pouquinho do Spring e do ASP.NET Core, tá? Controller, na pasta controller ficam os controllers da sua aplicação web, tá? Na pasta views ficam as views do .NET MVC, elas têm a extensão CS/HTML, tá? E o arquivo mais importante desse cara é o startup, tá? O startup ele executa o pipeline de inicialização da aplicação, tá? Basicamente as suas requisições passam por aqui quando você precisa, quando você faz uma requisição para sua aplicação, tá? Uma das features mais queridas pela galera que testou o .NET Core é a injeção de dependência, tá? Tudo no .NET Core é baseado em injeção de dependência. E por que fazer desse jeito? Para que fique mais fácil de testar. Aquela questão de fazer softwares bastante modulares tem a ver com isso, tá? É um paradigma de computação, inversão de controle, que quando você injeta as dependências da sua classe
através do construtor, fica bem mais tranquilo você testar o que você precisar testar. Então, o .NET Core foi feito pensando dessa forma, tá? Se você precisar configurar algum serviço para injeção dentro desse método configure service que você vai fazer acontecer, tá? E por fim, o método configure ele é executado sempre e ele é passado aí, ele serve para você configurar log e roteamento e gerenciamento de exceções, basicamente, tá? Nosso restore está feito. Se você rodar um .NET Run em cima desse cara, ele vai compilar o projeto. Já está rodando na porta 5000. Se você executar ele, tá de pé, tá? Então não precisamos abrir Visual Studio, não precisamos usar nenhuma ferramenta paga até aqui, não precisamos fazer nada, tá rodando no Linux, é .NET, é C#, roda e com poucas linhas de comando até. Se eu não tivesse aberto o Visual Studio Code, a aplicação web ia rodar do mesmo jeito, tá? Com um .NET, com e o ASP.NET, um .NET Restore e um .NET Run, tá? Mais uma vez, reforça que mudou bastante a característica da Microsoft de disponibilizar ferramentas para os seus desenvolvedores. Essa é a ideia, tornar as coisas mais simples. Beleza? Eu vou pedir licença para vocês, porque como eu já imaginava que o tempo ia ser escasso, deixei uma aplicação meio que pronta, na manga, que é o nosso To-Do App original. Que é o Hello Web. O Hello Web é o projeto que eu já estou com ele aberto aqui. Deixa eu rodar ele para vocês darem uma olhada. Como eu já fiz restore, não preciso fazer de volta. Para essa aplicação aqui eu estou usando o banco de dados SQLite, tá, gente? Só preciso que as coisas rodem. Vamos lá. Então tá aqui minhas tarefinhas, minha listinha de tarefas. Se eu precisar criar uma nova tarefa, uma tarefa que todo programador gosta de fazer, tá? Então, só para mostrar para vocês um exemplozinho aí de funcionando com um banco de dados, nesse caso SQLite, tá? Funcionaria com Postgres também, só que aqui na faculdade a gente tem um problema de firewall e aí eu fiquei com medo de chegar aqui e não conseguir conectar no banco de dados da AWS. Aí eu tive que deixar o Postgres para lá. A gente tá brincando com SQLite aqui, dá para mostrar para vocês que funciona, tá? E por fim, para encerrar, eu queria mostrar para vocês essa aplicação funcionando na web. Eu não sei se vai ser fácil pedir para a galera que tem notebook testar comigo aqui, porque o DNS da AWS geralmente é bem grande, bem difícil de digitar, mas a gente tem um script aqui para testar o servidor e eu vou mostrar para vocês essa aplicação rodando na AWS, tá? Se vocês quiserem já ir pegando o DNS, tá? Essa aqui é a minha aplicação, deu pau por um motivo bem simples, o NGIX está desligado, tá? Eu vou acessar SSH agora a aplicação, tá? Eu vou ativar o NGIX e eu vou rodar um script. Não, porque eu vou usar no 4G. Eu imaginava que ia ter esse problema aqui. Mas eu vou ativar o NGIX, tá? Eu vou deixar o arquivo
de log de acesso do NGIX aberto, tá? E eu configurei esse NGIX para ele funcionar com proxy reverso para a gente emular um load balance aqui, tá bom? Então vocês perceberam ali, quando eu criei a aplicação, ela ficou disponível na porta 5000, certo? Vocês podem ver que eu passei aqui para vocês para rodar na porta 80 normal, beleza? Então o NGIX vai fazer o trabalho duro para a gente, enquanto a gente só observa, tá? Já libero de volta ali o DNS para vocês irem copiando. Então vamos lá, SSH. Só para mostrar para vocês aqui então, o NGIX, ele tá funcionando com um modelo de log customizado, tá? Vou mostrar para vocês a porta que ele está rodando aqui, o upstream address e a porta remota que ele está entrando, beleza? E vamos subir o NGIX. Se você der uma olhada aqui, a aplicação vai estar de pé, tá? O layout... Oi? Exatamente. Vamos ver se ele guardou o comando que eu executei mais cedo. Guardou. Agora eu vou subir o tamanho eu vou aumentar o tamanho da minha tela aqui, gente. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção nessa partezinha aqui do script, tá? Vocês vão verificar que ele está passando aqui na porta 5003, 5004, 5001, 5002, 5003 e whatever. Isso é o upstream do NGIX fazendo o trabalho sujo para a gente de mudar a porta onde o processo está rodando, tá? Então, vocês estão acessando pela porta 80, o NGIX está distribuindo para 4 processos separados na VM, beleza? E eu particularmente eu vou executar um processinho aqui.
E agora eu vou colocar para rodar. Esse script que eu até agradecer publicamente ao Léo aqui, ele gerou esse script pra gente, ele é para executar um teste de carga no servidor. A gente está mandando aí em torno de 10 requisições por segundo para ele, e ele está dando conta razoavelmente, tá? Lembrando que essa VM aqui ela está no free tier da AWS, então ela já é uma VM bem fraca já por natureza. E a aplicação está rodando legal. Certo? Então, é um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês. Em resumo, .NET Core muda a forma como a Microsoft enxerga o seu desenvolvimento de software. .NET Core, ele é fácil de trabalhar, é fácil de começar com ele, de desenvolver. Talvez a parte mais difícil seja você entender a estrutura de um programa, de um web em C#. Mas o C# é muito parecido com o Java, então se vocês tiveram contato já com o Java, é bem tranquilo de migrar, tá? Roda no Linux, roda em diversas distribuições Linux, tá? A oficial que a Microsoft tem recomendado a galera usar é o Ubuntu 14, alguma coisa para cima, a 16, tá? E na Azure, ela tem trabalhado muito fortemente com as distribuições da Red Hat e, por consequência, com o CentOS também, tá? Mas se você quiser trabalhar com OpenSUSE, com Debian, com qualquer outra distribuição Linux, vai funcionar. Talvez você precise digitar algumas linhas de código a mais aí para montar o ambiente, mas funciona e tá ficando legal, tá? Tá ficando legal. Espero que vocês possam encarar essa nova fase do .NET Core com bons olhos, tá? E seria isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, fechou. Muito obrigado pela atenção de vocês.